Então, a gente vai fazer os mesmos exercícios que vão estar lá no trabalho de vocês, no banco de dados de vocês, tá? Então, vocês primeiramente vão ter que verificar quem é a variável x e quem é a variável y. Aqui no caso do exemplo, a gente tem tempo de experiência profissional e o valor do último salário. E a gente vai ter que responder essas perguntas, as mesmas que a gente fez em aula. Verificar se existe correlação entre as variáveis, que é o coeficiente de correlação. Determinar o coeficiente de determinação para as variáveis. Determinar a reta de regressão. E aplicar a reta de regressão para uma pessoa com 30 anos de experiência. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é o coeficiente de correlação para os dados. A gente vai calcular ele com a fórmula Correl. Ó, retoma o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Ele pede, primeiro, a matriz 1, que vai ser a variável x. Seleciono toda a coluna. Ponto e vírgula, a segunda coluna. Fecho parênteses, clico no Enter. Então, o coeficiente de correlação, que é aquele que indica a direção e a intensidade da correlação, deu 0,8934. Então, essa é uma correlação forte, porque está mais para próximo de 1 do que para 0,5. E ela também é direta, ou seja, conforme cresce o tempo de experiência, cresce o valor do último salário. Então, isso que vocês vão ter que me informar lá quando eu pedir para interpretar, tanto no trabalho quanto na prova. O coeficiente de correlação deu tanto, eu preciso informar a direção, como deu um sinal positivo, então é uma correlação direta ou positiva. E como está um valor mais próximo de 1, ela é uma correlação forte, então é isso que vocês vão ter que escrever lá. Depois, pede o coeficiente de determinação para as variáveis. No coeficiente de determinação e a reta de regressão, a gente vai conseguir gerar eles no mesmo momento. Então, a gente vem, seleciona as duas colunas de dados que a gente tem, a variável x na coluna da esquerda, a variável y na coluna da direita. Se não estiver nessa ordem, ele não calcula corretamente. A gente vem aqui em inserir, dispersão, e sai esse gráfico. Como vocês sabem, eu tenho mania de retirar isso daqui. Aparece o diagrama de dispersão, que é aquele gráfico dos pontinhos. Para a gente conseguir o coeficiente de determinação e a reta de regressão, a gente clica em cima dos pontinhos, então tem que ficar selecionado os pontinhos, e a gente vem aqui em adicionar linha de tendência. Clico ali. Poderia ser outra tendência, exponencial, logarítmica, enfim, mas no nosso caso é a linear. Aí aqui embaixo eu peço para exibir a equação no gráfico e exibir o valor r² no gráfico. Então, a equação de regressão e o coeficiente de determinação. Fecho aqui, eles já aparecem para mim. Então, meu coeficiente de determinação, se eu fosse responder aqui, né, que seria o 0,89, coeficiente de determinação, 79,82%, que a gente pode passar ele para o percentual, né? Lembrando que, tanto no trabalho quanto na prova, a gente vai ter que interpretar esse valor aqui. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 79,82% do aumento do valor do último salário é explicado pelo tempo de experiência profissional. Então, sempre lembrando que o coeficiente de determinação é tantos por cento do que acontece com a variável y é explicada pelo que acontece na variável x. Sempre verificando, eu disse 79,82% do aumento do último salário é explicado pelo aumento do tempo de experiência. Por quê? Porque a gente tem uma correlação direta e por isso é aumento do salário e aumento do tempo de experiência. Aí a próxima pergunta aqui a gente tem a reta de regressão. Observem que aqui, quando o Excel informa, assim como está lá no gabarito de vocês, ele só inverte a ordem, que lá na reta de regressão a gente colocou y igual a mais bx
e aqui ele coloca y igual a bx mais a. A gente pode deixar nessa ordem ou colocar como é que está lá na apostila. Então, y é igual ao a, que é o 333,37, mais o 286,79, que é o meu b, vezes o x. Lembrando, quando é a reta de regressão, fica exatamente assim, a gente não precisa substituir nenhum valor para x, nenhum valor para y. Se na prova pedir a reta de regressão, é a reta que tem que ser apresentada e nada mais. Porém, se eu der um valor para o x, como está aparecendo aqui na quarta pergunta, a gente vai ter que substituir esse x aí na equação. Então, coloco a equação aqui. Era o 286,79 vezes o valor do x, que eu estou dando ali, que é de 30 anos, mais 333,37. Então, o valor esperado de salário para uma pessoa com 30 anos de experiência vai ser de 8.937,07. Lembrando que na hora de interpretar, a gente também fala bonitinho, né? A gente não solta o valor ali, né? Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, a gente descreve. Para uma pessoa com 30 anos de experiência, o valor do salário estimado será de R$ 8.937,07. Certo? Então, lá no trabalho, vocês vão ter as mesmas perguntas que estão aqui. Relembrando, para calcular o coeficiente de correlação, a gente vai digitar igual a fórmula correl. Aí a gente vai selecionar a coluna do x, aperta no ponto e vírgula, seleciona a coluna do y. Isso é o coeficiente de correlação que indica a intensidade e a direção da correlação. Depois a gente vem, seleciona as duas colunas que a gente tem e inserir diagrama de dispersão. Vai vir o gráfico com os pontinhos. Para a gente conseguir esses valores aqui, a gente clica em cima dos pontinhos, adiciona a linha de tendência, já vai estar marcado na linear e pede para exibir a equação e o valor do r quadrado. Ficar duas vezes com ele. Daí a gente consegue obter o coeficiente de determinação, que é esse r quadrado, e também a reta de regressão. Então, com esses poucos cliques, toda aquela calculeira que a gente fez em aula, a gente consegue solucionar aqui no Excel. Certo? Mãos à obra.